Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quinta-feira, dia 12 de julho. Começando pela Fibra, a Fibra terminou o pregão em alta de 1,3%, uma boa recuperação, porque abriu com gap de baixo em relação ao fechamento anterior, que abriu aqui embaixo, invadindo o grande gap que ela tem aqui, com suporte ali na faixa dos R$ 13,79 a R$ 13,77, bateu na média de maior periodicidade semanal e começou a se recuperar, terminando o candle aí do dia com um sinal de reversão chamado de perfuração ou piercing. A superação da máxima desse candle amplia a chance de voltar a subir para se aproximar ali das resistências. Era uma possibilidade, inclusive uma possibilidade de entrada na ação, uma possibilidade de compra nela, porque ela está com a tendência de alta de curto prazo, gráfico diário, preço acima das médias, voltou a fechar acima da média móvel de 13, depois de um recuo que bate em 61,8% do Fibonacci. Então, depois de ter batido em 61,8%, esse candle de reação. Então, tudo favorável, menos o gráfico semanal. E como a gente opera baseado sempre no que tem na periodicidade maior, se o cenário na periodicidade maior é favorável para a operação de um gráfico de menor periodicidade. E aqui no momento não é dos mais favoráveis, a semana não só está em queda de 2,31%, como perdeu a mínima da semana anterior. Aqui nesse movimento de alta já havia testado o topo anterior em 15,70 e a ação perdeu força. Então é o que nos tiraria dessa operação. Apesar de vários fatores aí favoráveis, o mais pesado, que seria o gráfico de maior periodicidade, nos tiraria dessa operação. Não faria a gente entrar nessa operação. Na superação dos 14,89, ou seja, comprar em 14,90, colocar o stop em 14,24, com risco de 4,6%, o objetivo ficaria em 15,62, que é bem próximo da zona de resistência. Tem uma resistência antes desses 15,65? Tem. Aqui esse gap de corpo em R$ 15,45, que foi testado pelo candle do dia 10/7 e respeitou essa resistência e fechou lá embaixo. Então é um típico cenário do semanal que favorece uma congestão dela aqui nessa região. E aí a gente teria que estar torcendo para que nessa congestão ela conseguisse testar de novo a resistência lá dos 15,65 para chegar no objetivo de R$ 15,62, que seria basicamente a superação eu botei aqui a superação de 14, não de 14,89, 14,92, entrada em 14,93. Que é um topo aqui no gráfico de 60 minutos, a máxima do candle anterior. Lame 4. Lame 4 tem também um cenário gráfico favorável para pensar numa compra pelo gráfico diário. O semanal é um pouco melhor em relação ao da Fibra, que inclusive o da Fibra o semanal está com uma tendência de baixa. Só ressaltando aqui a tendência de baixa no gráfico semanal da Fibra, só desenhando aqui para que todos possam perceber essa tendência de baixa. A ação se recuperou, testou lá a região de topo anterior e perdeu um pouco de força, então abrindo a chance de ficar congestionada, porque ela não está numa tendência de alta ainda de médio prazo. Então na Lame 4 está acima da média móvel exponencial, também perdeu a mínima da semana anterior, só que essa aqui está também em cima do suporte. O que faria uma entrada nessa ação é o G60 dela fechando amanhã em forte alta, saindo dessa congestão aqui, fechando acima ali dos R$ 13,09 e gerando nova máxima. Seria uma chance de avaliar uma compra dessa ação, até mesmo de curtíssimo prazo, com o objetivo ali que não ultrapasse tanto a região dos R$ 13,50. Então essa seria a primeira resistência que eu elogiar, R$ 13,51, depois R$ 13,88. Seria uma das possibilidades de entrada na Lame 4 que a gente vai estar acompanhando na abertura do próximo pregão. Ativo que terminou o pregão, a gente comentou até no radar do mercado, terminou o pregão perdendo a mínima ali do G60, terminou mal o pregão, a queda da OGX hoje foi 4,57%. Então a OGX abriu mal o pregão, foi se recuperando no decorrer dele. Como superou a máxima da primeira hora de pregão, ela basicamente cancelou não só a entrada lá pelo G15 que a gente tinha comentado, mas aqui pelo G60. Só que em seguida ela gera mais um topo, mais um sinal de baixa, não mais um topo, mais um sinal de baixa. Já tinha gerado o primeiro, que é um gap de baixa perdendo suportes, região aqui de suporte.
foi perdida, volta nesses antigos suportes existentes, bate lá e perde força montando um topo. Abre a possibilidade de vender essa ação na perda dos 5,61 e 5,60, com stop em 5,92. Risco dessa operação seria de 5,7% e o objetivo ficaria em 5,28. Suportes mais importantes abaixo do ponto que ela fechou aqui, somente mesmo na faixa dos 5,05 a R$ 5,00 seria o próximo suporte importante. Depois disso, 4,78. Na parte, além dessa ação que a gente comentou no radar do mercado, tivemos ali, no dia que o Ibovespa bateu em suportes, inclusive alguns ativos que a gente citou de possibilidade de day trade, estavam em cima de suportes importantes, como o PSSA 3 e Sula 11, boa parte desses ativos geraram stop. Os em mínimas, os em 5, perdeu a mínima e acionou stop em seguida. A Sula 11 acionou stop, perdeu a mínima, também acionou stop, que a gente tinha comentado, o ativo estava no suporte importante. PSSA 3 também perdeu a mínima e voltou, acionou stop do day trade. A única que gerou um objetivo e foi parcial, não chegou ao objetivo mesmo da operação, foi a TIM P3, que eu vou abrir aqui para comentar não só a questão do day trade. Então, na parte de day trade dessa ação, a entrada foi aqui, 9,84, gráfico de 15 minutos, foi ali para baixo, depois congestionou, veio aqui para cima e perdeu força, fechou em 9,80, então fechou um pouco abaixo do preço de entrada a TIM P3 no caso de day trade. Então seria um objetivo parcial. Agora, o que mais para comentar é o gap de baixa do dia, 7,46% de queda, grande gap, revertendo a tendência de alta de curto prazo para uma tendência indefinida. Tendência indefinida, teria que gerar agora um pivô de baixa abaixo das médias para ter essa tendência mais forte de baixa. Vai começando a dar um indício negativo para a sua tendência de alta de médio prazo. Se ela perder esses 9,38, ela monta um pivô de baixa de médio prazo. Enfim, a tendência seria não só revertida no gráfico diário, no curto prazo, como também no médio prazo, caso a ação perca lá os 9,38. Seria um sinal bem negativo. Depois desse grande pregão de queda, o mais provável para esse papel é que busque os 9,58, próximo suporte a R$ 9,38. Já não estaria pensando em ponta compradora nesse papel depois desse gap forte, assim como aconteceu com a GX, a gente comentou que evitaria compra, e como a LPL4, que também evitaria compra após um gap forte de queda, visto uma probabilidade maior de continuar caindo e testar os próximos suportes. Nesse caso aqui da TIM P3, 9,58 a R$ 9,38. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.